Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui dando continuidade às nossas aulas. Eu sou a professora Franciele Lunardi, eu sou a professora de Biologia de vocês. E essa aula nós vamos falar sobre uma visão bem geral sobre a biologia. Pessoal, essa aula aqui, ela tá composta por 3 pontos, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o fenômeno da vida, o que é a vida, como é que os seres vivos são, do que eles são constituídos e como é que eles estão organizados. Vou falar sobre o metabolismo e sobre o tipo de nutrição. Só que como a aula ficou muito longa, de quase 1 hora e mais de 40 slides, aliás, 50 slides, eu dividi ela em 2, tá? Então aqui a gente vai ver a parte 1 e em seguida a parte 2. Ok, pessoal? Um abraço. Então, nessa aula a gente vai começar a biologia bem do comecinho mesmo, né? Então, a gente vai ver que a biologia é uma ciência, claro, e ela vai estudar os seres vivos, então ela é um pouquinho diferente. Não é como em português, que a gente está ali na sala de aula, vendo aqueles conteúdos, a gente escreve uma frase, estuda aquela frase. Matemática, a gente faz um cálculo e já tem ali o resultado. A biologia é uma ciência que vai estudar o mundo ao nosso redor, vai estudar também o nosso corpo, vai estudar os seres vivos que vivem no nosso corpo, os seres vivos que atacam o nosso corpo, os seres vivos que a gente utiliza para se alimentar. Então, é uma ciência que não vai estar só no nosso caderno. Quando a gente sair da sala de aula, olhar para o chão, olhar para a grama, olhar para uma planta, tudo aquilo ali vai ter um pouquinho de biologia, tá? Então, a gente vai estudar os seres vivos e as características desses seres vivos. Quem são os seres vivos? Todos nós, todos os animais, as plantas, os micro-organismos que estão ao nosso redor. E além disso, a gente viu também na nossa aula 0 que a biologia estuda um ser também que não é vivo, né? Então, lembrando que ser é esse? É claro, os vírus, né? Então, a gente vai ter essa visão geral do que a biologia estuda, essa visão geral do que são os seres vivos e também vamos ver um pouquinho como é que os cientistas trabalham. Não vai ser nessa aula agora, mas nas próximas. Então, eu trouxe para vocês aqui 3 objetivos, tá? Nós vamos trabalhar 3 pontos principais nessa aula. O fenômeno da vida, a transformação da matéria em energia e a nutrição. Todos os 3 estão dentro desse pontinho aqui, ó, uma visão geral da biologia. Então, o fenômeno da vida vai trazer o que são os seres vivos. O que são os seres vivos e como é que a vida se organiza, tá? A gente vai ver que os seres vivos são constituídos basicamente de células. O conceito de ser vivo são organismos feitos de células. E a gente vai ver como é que essas células se organizam. Elas se unem e formam tecidos e assim por diante. O segundo ponto da aula vai ser a transformação da matéria e energia. Aqui eu escolhi um ponto principal para falar, que vai ser sobre o metabolismo, tá? Então, dentro do metabolismo, nós vamos ver mais 2 palavrinhas, catabolismo e anabolismo. Nossa, o que será isso? Então, a gente vai já ver. E no final, o terceiro ponto dessa aula, eu vou falar sobre os 2 tipos de nutrição que a gente encontra nos seres vivos. A nutrição autotrófica e a nutrição heterotrófica. Então, agora nós começamos. Vamos primeiro falar sobre o fenômeno da vida, do que os seres vivos são feitos e como é que a vida se organiza. Então, do que os seres vivos são feitos? Aí a gente volta lá um pouquinho na química, tá? Os seres vivos são feitos de elementos químicos, são feitos de átomos, né? E por sua vez, como é que a gente pode representar esses átomos? Esses átomos a gente coloca ali no centro um núcleo,
aonde ele vai ter uma partícula carregada positivamente, que a gente chama de próton. Então, tá aqui um próton do meu átomo. E as partículas sem carga, que ficam chamadas de nêutrons, também ficam aqui no núcleo. E ao redor, com carga elétrica, nós vamos ter o quê? Os elétrons. Então, ao redor dessa região central, nós vamos ter os elétrons que têm uma carga negativa. Tá? Então, geralmente a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, que vai deixar, então, esse meu átomo neutro. Então, qual a diferença entre os átomos? Qual a diferença entre um átomo e o outro? É o número atômico, que é o que? O número de prótons que está presente no núcleo, que a gente chama esse número de Z. Né? Então, cada número Z, cada número atômico, que é o número de prótons, identifica um tipo de átomo. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, ele vai ter o quê? Um único próton, tá certo? E também ele vai ter um único próton ali no seu núcleo, tá? Ou, por exemplo, se você estiver falando de um átomo de carbono, o carbono ele vai ter 6 prótons no seu núcleo, tá? Então, os átomos, do que é feito os átomos? De prótons e nêutrons que ficam no núcleo e de elétrons que têm carga negativa que ficam circulando esse núcleo, né? Qual é a carga do próton? Positiva. Qual é a carga do elétron? Negativa. O que difere um átomo do outro? A carga Z. O que é a carga Z? É o número de prótons. Por exemplo, hidrogênio tem um próton, carbono tem 6 prótons, tá? Então, os seres vivos são feitos de átomos. Quais átomos? Aqueles átomos que a gente vê lá na tabela periódica. Hidrogênio, carbono, oxigênio, tudo isso aí. O que mais, então? Então, é isso, tá? Um átomo é formado de prótons, elétrons e nêutrons, e os seres vivos são formados desses prótons, elétrons e nêutrons, que formam os átomos. Seres vivos são feitos de átomos. Então, o que a gente está enxergando aqui? Que se a gente somar, vou colocar aqui, ó, vou pegar um átomo mais outro átomo, a gente vai encontrar as moléculas, tá? Então, quando os átomos se ligam através das ligações químicas, a formação de moléculas. O que a gente está enxergando nessa tabela aqui? Olha, o modelo espacial, a fórmula estrutural e a forma molecular estão querendo representar a mesma coisa, uma molécula de água. Bom, a molécula de água ela é formada por 3 átomos. Um átomo de oxigênio, olha aqui o oxigênio, e 2 átomos de hidrogênio. Então, olha aqui o desenhozinho espacial da molécula de água. Essa vermelhinha aqui é o oxigênio, e essas duas verdinhas aqui são os hidrogênios. Então, aqui eu estou representando uma molécula de água que sofreu ligações químicas entre o que? Um oxigênio e 2 hidrogênios, formando esta molécula. Olha aqui agora na segunda linha o gás carbônico. O gás carbônico é formado de quê? Eu gosto de vir aqui nessa fórmula estrutural, acho mais fácil de visualizar. Então, eu tenho aqui central um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, olhamos aqui nesse local, aqui no meu modelo espacial. Esse azulzinho aqui é representante de quem? O átomo de carbono. E nas minhas extremidades eu tenho os átomos de oxigênio. E como é que eu represento aqui? CO2 e a água, H2O. E por final, na última linha, eu tenho aqui o gás oxigênio. Então, o gás e o oxigênio são apenas 2 moléculas de oxigênio ligadas entre si. Então, esses átomos reunidos formam essas moléculas, e essas moléculas elas podem ser basicamente de 2 tipos. Podem ser inorgânicas ou orgânicas. As moléculas inorgânicas são os tais dos compostos inorgânicos, constituídos por átomos de 2 ou mais elementos combinados. Por exemplo, a gente viu o H2O formando a água, vários sais, como por exemplo o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, gases e até mesmo os cristais de rocha.
Então, quando a gente vê um pedaço de pedra, uma rocha, ali a gente tem o quê? Uma substância inorgânica. Então, uma composição de átomos que formaram moléculas que dão origem a essas substâncias inorgânicas. E o que seriam as substâncias orgânicas, então? São substâncias naturais, formadas também pela natureza, né? São orgânicas, e elas são geralmente produzidas pelos seres vivos, como, por exemplo, carboidratos, os lipídios e as proteínas. Então, no caso, a abelha está produzindo mel. O mel é uma substância orgânica. O sapo, ele produz um muco na sua pele. Aquele muco ali é uma substância orgânica. Algumas vezes as substâncias orgânicas, né, também são chamadas de substâncias que possuem carbono na sua composição. Mas não necessariamente tudo que contém carbono vai ser necessariamente uma substância orgânica. Então, aqui, ó, substâncias orgânicas também às vezes são definidas como aquelas que são formadas por carbono, tá? Mas, por exemplo, tem algumas moléculas que são formadas por carbono e que são substâncias inorgânicas. Então, aqui, ó, substâncias inorgânicas são compostos químicos inorgânicos porque vêm de minerais e não são feitos de coisas vivas. Então, até agora a gente viu o quê? Como é que são formados os átomos, que se organizam em moléculas, e que essas moléculas podem ser orgânicas, ou seja, que estão compostas em seres vivos, em elementos vivos, ou inorgânicas, que estão compostas em seres que não são vivos. Então, reforçando ainda um pouquinho mais o conceito de substância inorgânica, nós temos um exemplo aqui, a molécula de água, né? Então, eu tenho aqui o átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio, formando uma molécula de água, que é um composto inorgânico. E aqui embaixo nós temos o cloreto de sódio, o Na e o Cl. Então, esse aqui é o nosso sal de cozinha. Então, é um exemplo de um sal. Também é um composto inorgânico. E só uma observação. Que molécula é essa aqui que a gente está vendo aqui embaixo? Um átomo de quê? Um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio aqui em azul. Um átomo de carbono aqui em vermelhinho e 2 átomos de oxigênio aqui em azul. Eu já falei dessa molécula. Que molécula é essa? Essa molécula é o CO2, é o gás carbônico. Então, apesar de ele ter carbono na sua composição, ele é uma molécula inorgânica. Então, agora vem. Geralmente, todos os compostos orgânicos têm carbono, mas nem todos os compostos que têm carbono são orgânicos. Um exemplo aqui é o CO2, é o gás carbônico, que tem carbono na sua composição, mas é uma molécula inorgânica. Substâncias orgânicas, como eu falei, né, são produzidas por seres vivos e também compõem os seres vivos. Tá aqui o mel de abelha, então produzido por animais. O muco aqui da pele do sapo também é um composto orgânico. Todas as frutas, quem que produz as frutas? Os vegetais. São compostos também orgânicos, tanto os vegetais quanto as frutas. E é claro, né, pessoal, a carne, a qual a gente se alimenta, o que constitui os seres vivos, também são compostos orgânicos. Vamos lembrar também, tá, que os elementos inorgânicos, certo? Como, por exemplo, aqui, ó, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, eles constituem os seres vivos. Então, se eu pegar aquela minha molécula orgânica lá, minha proteína, o meu lipídio, meu carboidrato, minha vitamina, meu ácido nucleico, e eu desmanchar essa substância orgânica, eu vou ter o quê? Eu vou ter elementos químicos, que são inorgânicos. Então, vamos lembrar que quando a gente desmancha as moléculas, a gente vai ter elementos inorgânicos que formam seres vivos. Só que, claro que esses elementos eles estão combinados em moléculas, né? Então, quem são eles? São os chomps,
carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. CHOMPS. E a gente falou que as substâncias inorgânicas são o quê? Água, sais minerais, alguns gases também. E os orgânicos, quem são? São esses 5. São as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Aí é claro que nós vamos fazer uma aula específica para a proteína, específica para lipídios, carboidratos, vitaminas e ácidos nucleicos. Basta agora só vocês saberem que são esses 5 compostos orgânicos. Vamos fazer uma atividade, né, pessoal? Então, a pergunta é: são elementos inorgânicos abundantes nos seres vivos? Letra A, o hidrogênio, fósforo e flúor. Letra B, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. Letra C, o fósforo, o carbono e o arsênio. Nossa, arsênio é um veneno, né, gente? Letra D, o manganês, o cobre e o zinco. E letra E, o oxigênio, o carbono e o zinco. Então, são elementos inorgânicos abundantes nos seres vivos. Dá pausa aí, pensa bem, escreve aí no caderno a sua resposta, letra A, B, C, D ou E, e vamos já raciocinar aqui qual é a resposta para essa atividade. Então, quem lembrou aí dos CHOMPS? CHOMPS: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, vamos ver aqui que essa pergunta está confusa, né? São elementos inorgânicos abundantes nos seres vivos. Então, o mais abundante de todos é carbono. Onde é que aparece o carbono? Aparece aqui, mas tem arsênio. Tá estranho, né? Então, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Vamos pensar qual vai ser a resposta certa. Marque aí a sua resposta no caderno. Eu já dei a pista do CHOMPS. Qual pode ser? Olha, essa aqui eu já excluo por causa do zinco. Essa aqui eu vou excluir por causa do zinco. Essa aqui eu vou excluir por causa do arsênio. Essa aqui por causa do flúor. Cuidado, esse P aqui é de fósforo, tá? Hidrogênio, então hidrogênio ok, fósforo ok, mas flúor não. Então, a única que fica aqui, ó, valendo é o hidrogênio, nitrogênio e o oxigênio, certinho? Então, a resposta certa é a letra B. Agora, nós vamos passar para outra partezinha da aula, que é o conceito do ser vivo. Então, o conceito de um ser vivo, o que é um ser vivo? É um ser constituído por células. Todos os seres vivos são constituídos por células. O que a gente está enxergando aqui? Uma bactéria muito pequena. E olha o que ela tem aqui: membrana plasmática, DNA e ribossomos. Cadê o núcleo da célula? Bom, é porque ela faz parte do reino Monera. Ela é um procarioto, não tem membrana, mas isso é um assunto para outra aula. O que está acontecendo nessa figura aqui? Aqui são duas bactérias que se dividiram. Elas trocaram material genético através do peeling e viraram duas. Então, ou seja, uma célula se multiplicou e deu origem a um novo ser vivo. E aqui o que nós estamos vendo, né? Eu vou dar play, tá? Isso aqui é um ser vivo. Isso aqui que eu estou circulando é uma ameba, tá? Então, é um protozoário parasita. E o que ele está fazendo? Ele está se alimentando de paramécios. Esses que estão aqui, ó, se movimentando bem rapidinho são paramécios, ó. Eu coloquei aqui um paramécio se dividindo em dois. Então, esse serzinho que está andando bem rápido aqui, ó, que está preso aqui dentro da ameba, é um ser unicelular, é um paramécio. E olha como é que ele se divide aqui, ó. Ele aumenta o tamanho dele e se divide aqui no meio, virando dois paramécios. E esse paramécio aqui, ele foi pego por uma ameba. Olha aqui a ameba projetando seus pseudópodes aqui, ó, e cercando cada vez mais o paramécio para digeri-lo. Então aqui, ó, olha aqui a ameba. Então é um protozoário. Se ele é um protozoário, ele é diferente da bactéria em que ele vai ter agora carioteca, né, o núcleo, material genético isoladinho, separado.
E há várias organelas, ó. Então tá aqui, ó. Foge, foge, paramécio, foge. Não deixa a ameba te pegar. Só corrigindo uma coisa que eu falei que a ameba é um protozoário, mas ela é um protozoário de vida livre. Só essa pequena correção. Mas e nós, seres humanos? Nós não somos assim uma única célula e quando a gente se divide nasce um bebê. Não, nós somos constituídos por muitas células, muitas e muitas células. Aqui, azulzinho, deixa eu pegar o laser point. Aqui nessa figura azul, que foi tirada inclusive do livro de vocês, é uma célula humana da parte interna da boca. Então, quando a gente tiver a nossa primeira aula prática, se nós bochecharmos a água com um pouquinho de sal, porque sal, cloreto de sódio, para romper algumas células, nós podemos pegar a nossa saliva e colocar sobre lâmina e lamínula e a gente vai enxergar várias estruturas dessas aqui. O que é isso aqui? Isso é uma célula. Está aqui a membrana e está aqui o núcleo. Isso aqui encostadinho é uma outra célula que está aqui próximo dessa. Então, a gente vai ver que nós, seres humanos, somos pluricelulares. Então, a gente tem uma lâmina basal e nós temos essas células aqui, ó, várias células. Aqui uma célula com núcleo, aqui outra célula com núcleo. Essa célula não dá para ver o núcleo que está aqui escondidinho. Então, essas células aqui, pavimentosas, mas não importa agora, elas estão aqui unidas, formando aqui esse conjunto, aqui esse tecido. Então, esse epitélio, digamos assim. Aí, olha aqui, ó, as células podem ter vários formatos, né? Pavimentoso, que é achatadinho, cúbico, ou então até em formato de cilindro, com ou não cílios na sua superfície. Então, isso aqui é um desenho, mas isso aqui seria uma histologia clássica de um pedacinho de células, tá? Um pedacinho de epitélio aqui. Então, cada um desses pontinhos aqui são núcleos, e essa parte mais clarinha, mais rosada, são os citoplasmas e essas se aderem células a células, estão aderidas umas às outras. Então, todos os seres vivos são constituídos por células, ou uma célula só, como no reino dos moneras, as bactérias, ou então como nos protozoários, que a gente viu ali, né? Por exemplo, a ameba, o paramécio. Existem sim alguns fungos que são unicelulares, que são as leveduras, mas geralmente animais, vegetais são pluricelulares. Então, como é que a vida se organiza? A gente já viu bastante conteúdo até agora. Como é que a vida então está organizada, né? Então, nós temos ali os átomos compostos de prótons, nêutrons e elétrons. Esses átomos sofrem várias ligações, formando moléculas orgânicas e inorgânicas. Essas moléculas se organizam formando as células. Eu tenho aqui que é uma célula muscular, ela é compridinha assim desse jeito. E essas células musculares, elas se agrupam formando os tecidos se agrupam formando órgãos, os órgãos se agrupam formando o quê? Sistemas, e os sistemas formam organismos. Então, um exemplo de átomo aqui, um átomo de hidrogênio. Nós temos hidrogênio na nossa constituição. Onde é que está o hidrogênio? Pode estar numa molécula de água. E onde é que a molécula de água está? Dentro das nossas células. Então, nós temos aqui, por exemplo, o tecido muscular estriado cardíaco. Então, é um tecido próprio do coração. O que a gente tem aqui? Esse tecido organizado. Aqui, junto com outros tecidos, eles formam um órgão, como, por exemplo, o coração. E o coração, ele faz parte de um sistema. Que sistema é esse? O cardiovascular. E esse sistema cardiovascular, ele pertence a um organismo. Esse organismo, no caso, é o macaco de cheiro. Um organismo aqui completo. E é claro que ele vai ter vários sistemas dentro dele. Aqui eu só peguei um para exemplificar para vocês como é que a vida se organiza. Então, esse organismo aqui, esse macaquinho, ele, além dele, ele tem os seus companheiros, a sua família. Então, a gente chama isso de população. Então, esse macaco de cheiro, ele é um macaco da Amazônia, e ele com os seus companheiros, com as suas famílias ali e amigos, ele forma uma população.
E essa população de macacos, ela está em algum local, inserida em algum local, que a gente chama esse local de comunidade. A comunidade vai ser os macacos, mais os outros seres que estão na floresta, né? Os outros seres vivos. A gente vê ali araras e outros animais ali na água. Então, essa comunidade, ela está junto de um ecossistema, né? Então, o que seria o ecossistema? Seriam esses seres vivos das comunidades, mais o ambiente físico. A água, a terra, o solo, né? A umidade, a temperatura. Então, o organismo forma a população forma a comunidade, várias comunidades formam o ecossistema e o ecossistema forma a biosfera. O que é a biosfera? É aquela parte onde é possível que ocorra a vida, é onde estão vivendo as pessoas, os seres vivos, os animais, todos aqui na biosfera. Então, na biosfera, se você for para o centro da Terra, até uma certa profundidade existe vida. Bem mais profundamente vão ter alguns micro-organismos chamados extremófilos, geralmente são moneras, são bactérias, mas cada vez mais vai diminuindo a quantidade de seres vivos. E a mesma coisa quando você vai subindo, o oxigênio vai ficando cada vez mais rarefeito, a pressão vai se modificando, a temperatura vai se modificando, e até um certo ponto é possível que existam micro-organismos, que exista a vida. A partir de um ponto, a vida, do jeito que a gente conhece, não é mais possível na Terra. Então, onde é que a vida é possível? Na biosfera. Vamos fazer uma atividade? Leia as afirmativas a seguir. Número 1. O reino metazoa, tá, pessoal? Que é a mesma coisa que o reino animal. É composto por organismos pluricelulares, que tem muitas células, e heterótrofos, ou seja, que o quê? Produzem seu próprio alimento? Não. Isso é alimento de matéria orgânica, já pronta, feitinha, maravilhosa, né? Ou seja, que não são capazes de produzir sua própria energia. Será, pessoal? O que é reino metazoa? A mesma coisa que reino animal, tá? Esse aqui. O que é o reino animal mesmo? Composto por organismos pluri. Lembra que quem são os unicelulares? São monera, né? Alguns protistas, exceto as algas. E os animais, realmente nenhum deles produz seu próprio alimento. Questão 2. O reino monera, das bactérias, é composto por organismos unicelulares, ok, né? E procariontes são aqueles, o quê? Eu tô toda hora falando procarionte, eucarionte. Eucarion quer dizer cárion verdadeira, membrana verdadeira do núcleo, também chamada de carioteca. E pró quer dizer antes, então ainda não formou a carioteca, esse carions vem de carioteca, quer dizer que não tem membrana nuclear, então o material genético está solto no citoplasma. Então, o que é? Marca a alternativa correta. Dá pause no vídeo. Pausou? Espero que tenha pausado. Pensa qual é a resposta correta e depois passa o vídeo para frente. E as duas alternativas são verdadeiras, tá? Então, letra A. Ok, pessoal? Acertaram essa? Bem fácil, bem simples. Vamos lá para mais uma questão. Vamos lá para mais uma questãozinha. Aqui. Sabemos que todos os seres vivos, com exceção dos vírus... Ué, será que tá chamando vírus de ser vivo? Mas não é a questão aqui, tá? Então, sabemos que todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por células. Certo, todos os seres vivos são formados por células. Entretanto, alguns organismos, eles possuem apenas uma célula, os organismos unicelulares. Enquanto que outros possuem milhares, os organismos pluricelulares. O conjunto de células com estrutura e função semelhantes recebe o nome de. Agora, você pausa o vídeo agora e vai pensar aí qual a sua resposta. Pausou? Não pausou? Então, pausa. Voltando. Qual que é a resposta? Quando as células... O que é essa pergunta aqui, pessoal? Essa pergunta aqui é sobre a organização dos seres vivos. Lembra que eu falei que começa com o quê? Os átomos se reúnem em moléculas, as moléculas orgânicas e inorgânicas formam as células, e as células formam o quê? As células formam os
Tecidos, então letra C. Coloquei até aqui uma colinha pra gente, ó. Átomos, moléculas, organelas, células, tecidos. Tecidos formam os órgãos, órgãos formam o sistema, sistema formam os organismos. E assim por diante até a biosfera. Tá bom, pessoal? Acertaram essa? Espero que sim. Mais uma questãozinha. Deixa eu pegar aqui meu marcador. Pronto. Constantemente, ao falarmos de anatomia e fisiologia humana, citamos alguns sistemas presentes no corpo, tais como o esquelético e o digestório. Beleza. Um sistema pode ser definido como um conjunto de. E agora? Um sistema pode ser definido como um conjunto de. Aí, para você responder isso aqui, você vai começar lá do átomo, célula, átomo, molécula, célula. O que vem depois? Tecido, tecido vem órgão, e órgão vem o quê? Então, pausa agora, pausou, pausa agora, pensa e vamos ver qual é a resposta. Então, um conjunto de células a gente viu que era um conjunto de tecidos. E agora, olha a perguntinha. Um sistema pode ser definido como um conjunto de quê? Um conjunto de sistema. Um sistema é um conjunto de quê? Então, o que se junta para formar um sistema? São os órgãos, tá, pessoal? Então, um conjunto de órgãos forma um sistema. Então, pessoal, finalmente chegou agora a atividade 5, que é a atividade que vocês vão mandar no WhatsApp, tá? Então, muita gente já mandou mensagem, me mandou um oi, tá bom? Mandou um bom dia, boa tarde, boa noite. Quem não mandou ainda nenhum oi para mim, por favor, mande esse oi, tá bom? Para esse número. Ah, mas já tô no grupo, não tem problema. Manda individual, tá? Porque eu vou avaliar vocês pelas nossas conversas individuais, pelas atividades que vocês vão me mandar no meu WhatsApp privado. O grupo, vocês vão receber as atividades, vão receber as aulas, material, vamos discutir questões, tirar algumas dúvidas. Mas, quando eu for procurar você para avaliar, eu vou botar para procurar o seu nome completo. Então, você vai mandar um oi para mim, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, o nome completinho escrito no WhatsApp. Ai, já mandei na foto. Na foto não adianta, porque quando eu botar para procurar, eu não vai procurar o nome de vocês pela foto, tá? Então, mas eu mandei pela foto? Manda agora escrito, tá? Nome do curso, o ano, e a atividade vai ser o quê? E escolher um outro exemplo de nível de organização dos seres vivos. Por que um outro exemplo? Lá na aula, qual foi o exemplo que eu dei? Eu falei de um átomo. Qual que era o átomo? O átomo de hidrogênio que eu falei para vocês, lembra? O átomo virou uma molécula, a molécula virou uma molécula de água, eu escolhi a molécula de água. Aí eu peguei o exemplo de uma célula. Qual foi a célula? A célula de tecido muscular. Então, eu peguei uma célula muscular, tá? Que formava qual tecido? O tecido muscular. No caso da aula, era o estriado cardíaco, vocês lembram? Então, esse tecido muscular cardíaco, ele faz parte de um órgão. Qual era o órgão? Era o coração. Então, se, por exemplo, vocês tivessem pegado esse exemplo que eu dei lá, mas vocês só não quero que vocês peguem esse da aula. Então, vocês vão criar um átomo lá, vocês vão botar lá, átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade e biosfera. É isso que vocês vão desenhar para mim, tá? Vamos desenhar um do ladinho do outro, parecido com isso aqui, assim, bonitinho. Pode ser numa linha, tal. Não quero fazer no caderno, quero fazer numa folha de ofício. Pode ser, não tem problema, tá? Mas então, vamos lá. Você vai escolher um átomo, tá? Vamos pegar o átomo de carbono. Aí, em vez de colocar uma bolinha no centro, vocês vão colocar ali, né, os 6 prótons que tem ali no centro. Não precisa detalhar tanto, mas quem quiser, vai firme, tá? Aí, vamos fazer uma molécula. Pode fazer a molécula de glicose. Uma organela. Escolha uma organela lá, tá? Pode ser o núcleo, pode ser uma mitocôndria. Aí, célula. Aqui é que vai diferenciar. No livro de vocês, qual era a célula que tinha? Uma célula muscular, né? Aqui, no caso, deve ser um osteoblasto, um condrócito, alguma coisa assim, porque é um tecido aqui que a gente vê que é ósseo, né?
Lá no livro foi a célula muscular. Vocês vão inventar um, vocês vão criar um, vamos escolher um outro exemplo diferente desse aqui que eu estou dando para vocês. Então, eu falei o quê? Eu falei dos ossos e do coração. Qual é o dos ossos? Esse que está aqui nesse slide que vocês estão enxergando aqui. Qual é o do coração? Aquele do começo da aula, tá? Vocês vão pegar outro. Então, pega o sistema nervoso. É quando for a célula vai ser o quê? O neurônio, tá? E aí vão até a biosfera. Então, seguindo lá. O órgão que eu coloquei na aula foi o coração. Qual foi o sistema? Sistema cardiovascular. Então, no caso aqui, ó, se vocês tivessem pegado o tecido ósseo, né, um osteoblasto, um osteoclasto, teria que o órgão poderia ser um fêmur, né, um osso qualquer, e aqui o sistema seria o sistema esquelético. O organismo, pode ser um alce, pode ser um macaco, pode ser um ser humano, né, qualquer um, menos esses que estão no livro. Vocês vão criar um, vão inventar, vão escolher outro. Organismo, vamos lá. No livro lá tinha o macaco, né? O macaco de cheiro, que é um macaco, inclusive, da região do Amazonas. Vocês vão pegar um outro ser. Aí depois o que vem? Vem população. Aí vocês vão desenhar lá. Como estava no livro vários macaquinhos, né? No caso aqui, depois de organismo vem população, então era para ser vários alces, né? Porque são da mesma espécie. E depois vem a comunidade. Mas o professor não está desenhado aqui. Não tá. Mas vocês vão fazer lá no desenho para me enviar. Então, no caso, se vocês escolheram um pinguim, onde é que ele vai estar nessa comunidade? Ele vai estar lá no gelo, com peixes e tal. Então, vocês vão colocar a comunidade que ele vive. E depois, o que é que vem, pessoal? Depois vem a biosfera. A biosfera vai ser igual para todo mundo. Então, todo mundo vai começar no átomo e vai terminar na biosfera. Mas um aluno vai escolher o sistema nervoso, outro vai escolher o sistema muscular, outro vai escolher o sistema linfático. Façam como vocês quiserem, tá? O organismo que vocês quiserem. Então, tentem criar na cabeça de vocês. Se vocês não conseguirem de jeito nenhum, o que vocês vão fazer? Vão dar uma pesquisada, tá? E como é que a gente acha, onde é que a gente acha esse conteúdo? Vai ser nível de organização dos seres vivos, tá? O que vocês vão fazer? Um desenho, começando no átomo, terminando na biosfera, com o nomezinho em cima. O que vai ser o nomezinho em cima? Se é um átomo, se é molécula, se é célula, se é tecido. E embaixo vai dizer qual é o átomo, qual a molécula, qual o tecido que vocês escolheram. Qualquer um que vocês escolherem. Certinho? Entendido? Bem tranquilinho. Uma aula de artes. Aí essa aula aqui tinha ficado imensa. Eu começaria agora a falar sobre a transformação de matéria em energia. A gente vai dar um tempinho aqui e vou transformar esse conteúdo aqui, junto com nutrição, numa aula parte 2. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto, é só isso. Por hoje é só isso, tá bom? Um abraço para vocês. Muito obrigada.